Na ponta da linha. Sobrou o Nicão, perna canhota, engatilhou, disparou, tá lá dentro! Do Atlético! É de Nicão pro Furacão, Big Nick! Atlético. Alô, meu caro Paulo Autuori, seja bem-vindo, Paulo, boa tarde. Prazer aos ouvintes, estar com todos vocês. Um grande abraço a todos. Meu caro Paulo, estamos vivendo momentos aí de grande movimentação. O futebol, eu sempre digo, o futebol não é o ópio do povo, o futebol é a alegria do povo, mas é também uma questão de inclusão, uma questão de necessidade de entender que eu tinha colocado aqui na abertura do meu programa, Paulo, que não é porque estamos tendo jogos de Campeonato Brasileiro, não é porque estamos tendo jogos de Copa do Brasil, não é porque teremos Copa América e eu não consigo colocar mudança em jogo do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores ou da Copa América. Para mim é tudo a mesma coisa, que as coisas estejam normais. Não estão normais e o fato é que a gente está chegando a quase 500 mil mortos. Mas que o futebol, em algum momento, ele pode ser um alento para quem tem que ficar mais em casa, para quem tem que ficar mais recluso, é óbvio que é, porque se você não colabora com o filho, a pandemia, pelo menos ao auxílio mental, talvez o futebol seja um alento. O que é que você pensa de tudo isso, Paulo? Eu penso que o mais importante é o bom senso, né? E a comunicação entre as partes que estão envolvidas nas tomadas de decisão. Esse é o grande problema, porque não existe essa comunicação, há apenas imposições de cima para baixo e as pessoas têm que respeitar e algumas vezes não podem externar aquilo que pensam, porque são punidas. Na minha perspectiva, o que falta hoje e transcende aí o tema que nós estamos a colocar é bom senso, né, para que a gente possa resolver as coisas levando em consideração uma visão do todo, onde tudo esteja sendo contemplado, né, e as decisões tenham passado por todos aqueles que estão no processo. Ô Paulo, você sabe que a situação anda tão complicada que nós corremos o risco, agora já não mais, depois do afastamento do Rogério Caboclo, mas o Brasil correu o risco, e risco grande, de que o técnico Tite, que faz uma das melhores campanhas de toda a história da seleção em eliminatórias, ser demitido. E esse risco era muito elevado se o Rogério Caboclo não tivesse sido afastado. É uma loucura isso, não, Paulo? É um absurdo, né? Completamente. Seria uma irresponsabilidade, uma tomada de atitude completamente arbitrária e, volto a frisar, sem nenhum sentido, né? Falta de bom senso total, romper com um trabalho que está sendo executado pelo Tite há anos de uma maneira excelente, né? Então, talvez tenha se escrito certo por linhas tortas, né? Não era o melhor, porque isso aí não deveria nem ter sido colocado, não teria nem possibilidade de ser cogitado, né? A saída do Tite num momento desse. Ô Paulo, é uma coisa tão interessante quando a gente fala de treinador, né? Eu, às vezes, sou achincalhado, criticado, porque eu tenho as minhas posições, fundamento elas, não tenho pretensão de ser dono da verdade, mas eu entendo que, no caso do Palmeiras, por exemplo, nós temos um treinador que caiu nas graças do torcedor do Palmeiras com méritos, mas também tem derrotas importantes, aliás, são 3 consecutivas, derrotas importantes com perdas de títulos, são 3 consecutivos, e eu sou obrigado, da mesma maneira que fora você o técnico do Palmeiras, eu diria que você perdeu 3 títulos importantes e que por conta disso precisa enxergar melhor o elenco do Palmeiras. Aqui, quando eu digo isso em relação ao Abel Ferreira, sou criticado, achincalhado, dizem
que eu defendo o Vanderlei Luxemburgo, que eu tenho parti-pris contra os estrangeiros, e não é verdade, porque eu tenho defendido muito o Crespo, por exemplo, que está fazendo um ótimo trabalho no Santos. Eu defendo aquilo que eu entendo ser o melhor para aquele momento, sem ter a pretensão de ser dono da verdade, mas colocando os meus pontos de vista. Existe ainda aqui no Brasil uma história de polarização que ela transcende a política e está chegando no esporte, infelizmente, não, Paulo? O mais importante é que as pessoas tenham a liberdade de se expressarem, né, na maneira como sentem, com aquilo que o coração diz. Essa liberdade não pode ser tocada em nenhum momento, né? Todos nós sabemos as dificuldades que o Brasil passou em anos atrás, né? Foi uma conquista grande que não pode ser minimamente beliscada. Cada um tem a opinião e a possibilidade de... que a gente tem que ter o equilíbrio para viver entre o bem e o mal, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, entre os sims e os nãos, né? E dentro disso temos a ótica, né? Eu acho que o futebol brasileiro é muito complexo, não é apenas em relação aos próprios treinadores, se são nacionais, se são estrangeiros. Eu, particularmente, seria hipócrita se falasse alguma coisa, porque vivi 25 anos fora do meu país trabalhando como treinador, fui muito bem recebido nos lugares onde passei, mas também sei, que me orgulho disso, de ter tido um comportamento que certamente deixaria meus pais orgulhosos aí, porque mesmo em locais com identidades, culturas, costumes, idiosincrasias diferentes, pude me adaptar a eles. Eu acho que é isso aí. Todos têm bons e maus momentos, né? Os treinadores têm tomadas de decisão, mas tem uma lógica naquilo que fazem. Isso nós temos que respeitar. Se não der certo, obviamente seremos motivo de críticas negativas, e se der certo, certamente seremos motivos de críticas positivas. Hoje, falar em crítica, a gente pensa que é só falar mal, cara. A crítica é a análise que você faz em relação a algo, ela pode ser positiva ou negativa. Então, o mais importante para mim é justamente você, né, você tá juntando o teu lado pessoal e profissional, é você a cada dia poder estar mais equilibrado e entender que se vive sempre entre alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Ô Paulo, é sintomático o que a gente tem observado, né? Os treinadores estrangeiros, e eu não gosto de generalizar, porque toda generalização é burra e é injusta, mas na maioria dos casos, a gente tem sentido que o treinador está sentindo uma pressão que talvez ele não tivesse habituado a sentir. Foi assim com Ariel Roland no Santos, está sendo assim com o Abel, que mesmo com bons resultados no Palmeiras, mas os maus resultados, eles são mais sentidos do que provavelmente seriam sentidos se ele estivesse comandando uma equipe em Portugal, ou estivesse comandando uma equipe na Turquia, ou estivesse comandando uma equipe como o PAOK na Grécia. E a gente está vendo agora, inclusive, o Miguel Ángel Ramírez, que foi tão decantado em prosa e verso, e que chega à equipe do Internacional e depois da goleada diante do Fortaleza, está sendo praticamente execrado lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, a realidade aqui no Brasil é outra, né, Paulo? Diferente em todos os sentidos, né? Até porque um profissional que trabalha como técnico de futebol aqui não tem como se planejar, né? Porque as mudanças no calendário são constantes. Às vezes 48 horas antes do jogo, ver o horário, o dia do jogo ser alterado. Assim, entende? Então há muito descaso e desdém para com os profissionais, né? Para aqueles que tomam decisão. É óbvio que existem interesses, normal, acho que tudo na vida esses interesses têm que ser contemplados, mas a palavra que eu mais utilizo é o descaso que os dirigentes responsáveis pelo aquilo que é o futebol brasileiro têm para com os profissionais, sejam eles quais forem. Dentro dessa ótica, o futebol brasileiro tem peculiaridades, né?
Em função, por exemplo, das dimensões continentais que tem o país, as distâncias entre locais dos jogos, né? Temperaturas distintas. Nesse momento, em função da pandemia, não tem público, mas essa falta de você treinar. E agora, muito mais do que tempo para treino, não há tempo nem para a recuperação. Você viu o que aconteceu no Campeonato Paulista, para terminar, foram obrigados a chegar a um consenso de jogar de 48 em 48 horas. Então, a preocupação aqui no Brasil de terminar de qualquer maneira, esse é o termo, de qualquer maneira as competições, e não dão a importância para a qualidade do espetáculo, ou seja, tiro no pé, jogam contra o próprio produto. Isso é uma coisa muito clara, evidente, chega a ser vulgar, porque toda hora você tem que estar a repetir isso aí. Então, cara, não é fácil para os treinadores que vêm de fora. Cara. Vêm, trazem coisas importantes, como aqueles brasileiros que vão para fora também levam coisas importantes, outras nem tanto, né? Tanto nós quanto aqueles que vêm para cá. Agora, é uma realidade, uma conjuntura diferente, realmente. Né? Você vê que, infelizmente, hoje, para celebrar aquilo que você ganha. Né? Porque você já está, 2 dias depois, já está a jogar e se perder já não se esquece tudo que se fez. Né? Como você falou e disse muito bem, cara, a dimensão dos momentos que você perde, né, cara, é muito maior do que nos momentos que você ganha. Cara, então, é complicado para todos, mas acho que é um momento fundamental, importante para você pensar em relação àquilo que é a atividade do treinador, tanto a mídia como um todo, né? Mas especialmente seria um momento importante para a gente refletir sobre o futebol brasileiro, por tudo aquilo que está acontecendo de maneira vergonhosa, né, na CBF. Você ontem, ao abrir os jornais de todo mundo, se ouvia falar de coisas absurdas, como masturbação e alcoolismo. É assim que hoje nós temos a nossa imagem em relação àquilo que é uma das coisas, pelo menos, que era o futebol brasileiro e o número de títulos mundiais que tem e a imponência que punha, né, quando se falava de clubes ou de seleções brasileiras. Ô Paulo, do alto da sua experiência, eu sempre gosto de ouvi-lo em relação a alguns temas, e a gente já abordou vários deles aqui, e você, com a clareza de sempre, com a competência de sempre, deixa bem claras as suas posições e sempre colocando bom senso e equilíbrio como pontos de ordem, o que para mim também são muito importantes. Qual conselho você daria para o Rogério Ceni? Porque na contramão do Abel Ferreira, que caiu nas graças do torcedor do Palmeiras, o Rogério Ceni não caiu nas graças do torcedor do Flamengo. Só que os últimos 3 títulos, quem conquistou foi o Rogério comandando o time do Flamengo. O que é que um treinador precisa fazer para cair nas graças do torcedor do Flamengo, hein, Paulo? Eu acho que por aquilo que eu conheço do Rogério, não precisa de qualquer tipo de opinião da minha parte. Mas o que eu sinto é que você tem que apenas desenvolver o seu trabalho, ser coerente com você mesmo, entendeu? Opiniões, elas são para serem dadas por aqueles que realmente têm alguma coisa para opinar, não hoje, em que as pessoas se sentem, através das redes sociais, obrigadas. É exatamente isso, se sentem obrigadas a opinar sobre tudo como se tivessem realmente conhecimento para falar de temas distintos, né, com uma autoridade que realmente é impressionante. Isso, para mim, é um dos grandes problemas. Nós estamos a confundir informação com conhecimento. Né? Então, o nível de informação é tão grande, né? A cada dia várias informações chegam para você, que aquela informação você deveria parar, porque quando você começa a pensar sobre ela, já entram outras ali e você deixa no meio do caminho. Então, aquela ideia sempre de que você não completa o ciclo, as coisas. Né? Então, o Rogério, cara, vai desenvolvendo um trabalho, já conquistou títulos, que é aquilo que ele sabe fazer desde o tempo de jogador e está dando seguimento a isso como treinador.
Sim, existem algumas opiniões contrárias, né? O que nós temos que fazer é desenvolver o trabalho de acordo com as convicções que temos, né? Respeitar as opiniões, não entrar em debates desnecessários, porque apenas geram fragilidades, e continuar aquilo que ele está fazendo e está fazendo bem dentro do contexto da conjuntura do futebol brasileiro. Então, acho que o objetivo principal é vitórias que deem títulos. Isso ele tem conseguido. Ô Paulo, para terminar, como é que tá a tua vida? Você é diretor técnico do Atlético Paranaense, fica mais à beira do gramado do que gostaria? Como é que tá a tua vida? Como é que tá o teu planejamento? Não, eu não tenho comandado a equipe de jeito nenhum. Aqui é um trabalho. O treinador é o Antônio Oliveira, o auxiliar é o Lazzaroni, e eu trabalho com todas as categorias, desde do 14 até a primeira equipe, junto às comissões técnicas, né? Tenho estado no banco em função desse problema que, para mim, é muito mais mercantilista do que qualquer outra coisa, de licenças, né? Então, nos jogos da Conmebol aí, pela Sul-Americana, e agora a CBF também não admitiu ali. E aquilo, acho que não tem nenhum diretor que tenha que exigir, o responsável pelo futebol, que tenha que exigir licenças, né? Mas preparado por alguém que trabalhou a vida toda como dentro do futebol e sabe perfeitamente quem está capaz a desenvolver o cargo. E aqui há um treinador muito claro, há uma ideia lógica em relação àquilo que foi da época passada para esse ano. Nós não quisemos romper com algo que estava vindo muito bem, entende? A ruptura é sempre difícil, e você deu um exemplo aí do Ramírez. Repara que o Abel Braga fez um excelente trabalho, não ganhou o título por situações aí que todos sabem, mas até o último jogo tinha condições de ganhar o título, e foi rompido tudo aquilo que havia sido feito, né? Tanto pelo Cudê quanto pelo Abel. E veio um treinador novo, com ideias novas, mas que demanda tempo para ser algo sólido, consistente, né? Porque depois das duas primeiras vitórias de goleadas pela Libertadores com o Internacional, a crônica em que agora existe essa nova situação aí, de chamar de ramirismo, de dinismo, né? Então, e outras coisas mais. Mas era algo que não, pelo pouquíssimo tempo, não tinha solidez nenhuma. Você está vendo como é difícil romper algo no futebol brasileiro. Então foi a lógica do nosso trabalho. Não romper aquilo que foi importante do segundo semestre do Atlético Paranaense, e por isso nós decidimos que o Antônio, que estava a trabalhar comigo enquanto eu era treinador, pudesse assumir e dar continuidade, porque sinto que é uma pessoa capacitada, plenamente capacitada, e está fazendo o trabalho dele de forma muito boa, né? Dentro de um nível de complexidade de menos para mais, mas que nós aqui damos o resultado, né? Por isso estamos nessa função depois de 46 anos de trabalhar diretamente no campo. Maravilhas! Paulo Autuori, até uma explicação interessante, porque é engraçado, né? Porque aqui se exige licença e aí você fica se perguntando qual a necessidade e por que determinado profissional que já tenha um retrospecto interessante já não possa comandar, mesmo sabendo que tenha que ter a licença, e que essa licença possa ser adquirida no final da temporada, e naturalmente vai ser adquirida no final da temporada. Mas de qualquer maneira, é sempre importante que a gente tenha opinião abalizada de Paulo Autuori aqui no programa. Um grande abraço, Paulo, boa sorte, viu? Prazer, Elias, um grande abraço, uma ótima semana aí para você, todos os ouvintes, se cuidem bastante, e felicidades a todos.